A principal conclusão desse livro é que o João Goulart não era nem um paladino das reformas, do progresso social, nem um perigoso subversivo. Ele era um homem fraco, indeciso e que caiu de podre. Porque, olha, eu participei, não dormi 3 dias telefonando. Eu falei com vários generais. Se ele desse um comando, havia resistência. O general Ladário Telles, do Terceiro Exército, me disse ao meio-dia do dia 1º de abril que ele tinha 70% da tropa. Era o maior exército do Brasil, na época. E se mandasse bala, ia haver um acordo. O militar chega sempre a um acordo. Começa a ver o tiroteio, aí eles param e chegam a um acordo, etc. Isso é uma coisa. Agora, o Jango é uma pessoa simpática, pessoalmente. Eu estive com ele algumas vezes. Sabia muito dele através do Samuel Weiner, que era o único amigo de certo gabarito que eu conheci dele, porque os outros eram todos pelegos e gente de nível intelectual muito baixo. E eu acho que essa é a principal revelação. E segundo, essa coisa, porque a versão oficial é que o Jango desmoronou por uma resistência militar completa. Não houve absolutamente isso. O Jango desmoronou porque não assumiu o comando. Você acha que bastaria um telefonema do Jango para fazer alguma coisa? Mas, meu caro... Não, porque eu me lembro do seguinte... Não, olha aqui, no 1º de abril ele foi para Brasília, com o Darcy Ribeiro, que aliás se portou muito bem no episódio, disse desaforo para todos aqueles generais. Aí ele foi para o Rio Grande do Sul, encontrar com o Ladário Telles. Houve uma reunião, eu sei detalhes, não se botar tudo no livro, porque não se pode contar tudo. Eu sei detalhes dessa reunião. Generais a favor e generais contra. Os generais a favor ganhavam de 7-2. Os generais do Terceiro Exército, comandantes de divisão. O Ladário disse para ele: o senhor querendo, eu marcho sobre São Paulo. Tá? Porque o São Paulo, militarmente, eu explico aqui, por causa da Revolução de 1932, a insurreição de 1932, o alto comando resolveu manter o Segundo Exército fraco militarmente. Era uma divisão incompleta. Entende? E o Primeiro Exército estava dividido, porque o Primeiro Exército estava acéfalo, porque o Osvino, que era o comandante do Primeiro Exército, Osvino Alves, tinha acabado de sair, então o Jair Dantas Ribeiro teve uma recaída numa operação de próstata, entende? Estava a assumir o Ministério da Guerra o general Âncora, que perto dele o Suplicy fala como uma metralhadora. O Âncora falou assim: todas as providências, aí eu escrevo, foram somadas. Você segurar porque ele vai cair na sua mão, porque ele estava morrendo de efizema. Mas parecia uma comédia, realmente. Nós subimos um degrau, ele subia com um pé e subia com o outro. Eu digo, bom, mas nós estamos mal arrumados, né? Esse é o homem que vai comandar. E não queria nada. E o Denis, o Marechal Denis, que é um homem inteligentíssimo, e o filho dele também, não sei, era pena que o filho dele, agora é ministro, né? O filho dele era um excelente comandante do Primeiro Exército. E o general Denis foi a tropa que ia combater o Mourão e seduziu lá os coronéis, e os coronéis resolveram obedecer ao Denis e não ao Âncora, cuja ordem tinha sido dada, aliás, se ele mandasse o general Anfrísio, por exemplo, que eu conhecia, então, olha, o Mourão disse a mim, isso na presença de várias pessoas em Copacabana, se desse um tiro para o ar, saia todo mundo correndo. Ia ficar eu sozinho no meio da estrada. Você falou há pouco que você não é um acadêmico, e certamente você não é, você é um jornalista, e a maioria dos livros sobre 64, sobre 68, enfim, sobre esse período político do Brasil, geralmente são feitos de um ponto de vista acadêmico, de estudioso, que é o enviado especial ao arquivo, e geralmente um jeito contaminado por teses já estabelecidas a priori, que depois ele vai querer provar com os fatos. Quer dizer, você faz exatamente o contrário, você faz esse livro baseado
na sua vivência do período, quando o Rio era a capital e todo mundo se cruzava na rua, era possível ter acesso a essas pessoas. Você acha que para escrever essa história recente do Brasil é imprescindível ter tido esse contato pessoal com essas pessoas? Não, evidentemente, eu não estou negando, mas a história de documento é uma coisa elusiva, que geralmente a pessoa que só tem experiência universitária, ele não entende. Uma coisa que eu cito aqui, todo Estado-Maior de Forças Armadas faz planos para tomar outros países, e por escrito. Tenho certeza que no Estado-Maior, evidentemente guardado as 7 chaves, tem 5 ou 6 planos para invadir a Argentina, Uruguai, Chile. Isso se faz. Agora, se você amanhã publica num grande jornal, numa grande revista, imediatamente se vamos invadir a Argentina. Não, mas não é, entende? Quer dizer, o caso é que o problema desse pesquisador acadêmico que escreve livros é que ele acredita só em documentos. Isso, no fundo, é um banzo do catolicismo, em que a Bíblia e o Novo Testamento eram palavras sagradas, que as escrituras você não contesta. E eles não têm nenhuma experiência da vida real, entende? O Darcy Ribeiro, por exemplo, um homem que podia dar um depoimento sobre 64, Fantástico, nunca deu. Ele sabe de coisas que eu sei. Mas eu estou dizendo a você, eu falei com o general, não estou... O general Ladário Telles é um homem extremamente honrado, nunca ninguém contestou a honra dele. Falei com ele por telefone, eu me dava com ele. E ele disse, o terceiro exército acaba com o Brasil, rapaz, é o único exército que pode... Naquela época, hoje eu não sei, porque mudou Brasília, eu não sei, mas naquela época o único exército que podia combater o terceiro exército era o primeiro exército. O primeiro exército era fortíssimo, porque era a capital, o Rio, né? Apesar de Brasília já ser oficialmente capital, como sendo a capital, tinha um exército mais forte, a vila militar, esse troço todo que tinha no Rio. E tinha divisão blindada, que eu conto, o general Enio Garcia telefonou 6 vezes para o Juscelino Kubitschek, na noite de 31 de março, e disse, senhor querendo, eu ponho os tanques na rua, acabo com esse fuzuê em 3 minutos. O Juscelino disse para ele, fica frio. O Juscelino estava no golpe, né?